Hora regimental, dou por aberta a sessão ordinária, dia 24 de setembro de 2014, dando as boas-vindas a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa noite a todos e a todas. Pauta da sessão do dia 29 de setembro de 2014, sessão ordinária, expediente, correspondências recebidas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina respondendo ao ofício JPM 429/2014, que solicitava que Xanxerê fosse denominado capital estadual de adestramento de cães. Foi informada a impossibilidade legal para atender ao pleito, já que a cidade de Xanxerê já tem o título de capital catarinense do milho. Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, caminhando o edital de chamamento público número 03/2014, com critérios para a seleção de propostas visando a celebração de convênios para a execução de projetos de fomento ao associativismo e cooperativismo pesqueiro e aquícola. Agrícola deve ser. Aquícola mesmo? Indicações: 210/2014, 211/2014, 212/2014, 213/2014, 214, 215 e 216/2014. Projeto de redação final. Lei JS 3.680/2014. Projeto em votação única. Emenda número 1, de autoria do vereador Adriano de Martini, ao projeto de lei AJG 38/2014. Projeto em segunda votação. Projeto de lei GS 045/2014. Projeto de lei GS 047/2014. Projetos em primeira votação. Projeto de lei AJG 038/2014. E o momento da palavra livre. Seria isso, senhor presidente. Abro o período da palavra livre com a palavra a bancada do PPS. Vereador Flávio Filappi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a nossas vereadoras. Boa noite ao público que está aqui presente, nos acompanhando, a imprensa, os nossos internautas. E dizer que nesta última sessão do mês de setembro, estamos na véspera de uma eleição que realmente pode mudar os rumos que o Brasil precisa seguir. É importante que a gente diga que a cada ano, cada governante que entra tem obrigação de melhorar o Brasil. Cada governante que entra no Estado tem obrigação de melhorar o Estado. Cada prefeito que entra tem a obrigação de melhorar a administração municipal. Então, essas mudanças, elas têm que ocorrer, às vezes, com o mesmo grupo que está comandando o município, o Estado, o governo federal, e às vezes é necessário a gente trocar. Por que às vezes é importante fazer trocas? É importante, às vezes, trocar para que aqueles que estão aí no governo não se perpetuem para a vida eterna. É importante que os governantes não se sintam simplesmente donos do poder. Eles apenas administram uma máquina pública que é campeã em tirar dinheiro do nosso bolso e que ela precisa, como sua obrigação, de devolver todos esses recursos arrecadados por cada um cidadão de nós e devolver de forma coletiva para a sociedade brasileira. Então, é isso que nós precisamos pensar neste momento. Se é este grupo que hoje está no comando do nosso governo federal, se é esse grupo que está no comando do governo estadual que nós devemos seguir. Ou se está na hora de nós fazermos uma mudança. Eu sei que toda mudança faz com que a gente tenha receios, que a gente tenha medos, que a gente tenha insegurança. Porém, o mundo só teve mudanças quando alternaram-se no poder os grupos de comando. Por que isso é importante? É importante para que ideias novas, projetos novos, ambições novas comecem a se colocar a nível de comando. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós queremos fazer, é isso que nós pretendemos fazer, daqui para frente. Então, gostaria que a sociedade xanxerense pensasse muito bem em domingo que vem em quem é que vai votar. Se está plenamente satisfeito
com as mudanças que têm ocorrido, e sem sombra de dúvida, no governo federal, ou está na hora de nós darmos um passo à frente e pensarmos em fazer uma mudança a nível de governo federal? Se estamos satisfeitos com o governo estadual, ou está na hora de nós buscarmos uma alternativa que também ninguém sabe? Como o casamento, quando a gente troca de mulher, eu, graças a Deus, nunca troquei, né? Mas, sem sombra de dúvida, é uma composição nova, são ideias novas, é uma pessoa nova, de formação diferente, e essas pessoas, às vezes, ajudam muito a gente. Eu ouvi já N histórias de pessoas que mudaram, às vezes, de própria parceira, e melhoraram muito na sua vida. Então, nós não precisamos ter medo de que nenhum aventureiro vai entrar no governo e vai acabar com os programas, que vai enfiar tudo na lata do lixo, que vai dizer que tudo aqueles que foi feito até hoje nada valeu, nada prestou e nada serviu. Muito pelo contrário. Nós temos que acreditar, porque eu tenho certeza que os nossos candidatos hoje a presidente da República, dos 3 candidatos, nenhum é amador, nenhum é irresponsável, nenhum é pessoa que não tem nenhum conhecimento, são pessoas que trabalharam ao longo da sua vida e formaram um patrimônio não financeiro de capitalização de conhecimento para poder dar os rumos que o Brasil precisa. Então, quero deixar aqui essa reflexão. Para o governo do Estado, da mesma forma, nossos 3 principais candidatos, 3 pessoas que têm um grande conhecimento, que têm grupos de pessoas que lhe acompanham, que podem fazer mudanças importantes no governo do Estado de Santa Catarina. No mais, quero dizer que também estava escutando pelo rádio essa semana, uma coisa que me chamou a atenção. Quando começou a dizer o seguinte: olha, quando você está aí na sua cidade, você começar a ver que um candidato tem coisas demais, propaganda demais, placa demais, carro demais, cabo eleitoral demais, coisas demais, suspeite que isso provavelmente estamos diante de um crime eleitoral. Fazendo isso, pensando nisso, olhando, continuei andando e refletindo se aqui em Xanxerê talvez nós estejamos diante disso. Porque é massacrante a campanha dos irmãos siameses, né, em relação aos demais candidatos. Né? E digo mais, parece que aqui nós temos os xanxerenses, obrigação de todo mundo só tem que votar para quem é de Xanxerê. E eu vou defender aqui agora a minha candidata, a deputada federal, que se chama Carmen Zanotto, que é de Lages, e não tenho nenhuma vergonha e nenhum medo de dizer o que essa minha candidata já fez pela cidade de Xanxerê. Muito mais que os irmãos siameses. A minha candidata foi ela que aprovou, que tem a assinatura dela lá no dia que foi assinado o convênio para instalar a cirurgia cardíaca no município de Xanxerê. E que já salvou muitas pessoas, que já fez muita coisa boa para Xanxerê. Foi a minha candidata a deputada federal que fez o planejamento e liberou todo o dinheiro para a construção da ala nova do Hospital São Paulo. Não foi os irmãos siameses que falam por aí. Então, a gente tem que fazer propaganda e dizer dos seus candidatos, mas aqui é real. Isso não é dor de cotovelo, dona Ivone. É que não pode é mentir. É que não pode a gente dizer que foi eu que fiz e bater no peito, e não foi você que fez. Não foi você que pôs o seu dedo lá. Como nós temos agora um candidato a deputado federal aqui em Xanxerê, que se chama Valdir Colato, que esse cidadão, que há tantos anos que está na política, que pouco, muitas vezes, conseguiu fazer por Xanxerê, mas nesse último mandato fez. Está aí ruas com o que ele fez, está o tomógrafo que ele tirou da sua emenda parlamentar próprio, e foi lá e deu o dinheiro para o hospital, R$1.100.000 para fazer. Esse é o camarada que nós temos que bater no peito e dizer que tem orgulho, então, de Xanxerê. Agora, tem irmãos siameses que só vêm aqui dizer na hora da eleição que eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Não é verdade. Então, a gente tem que ter parâmetros, tem que ser honesto, e a honestidade parte do candidato. Dizer o que foi que ele ajudou. Então, escreva lá. Não fui eu que fiz. Diga assim, eu apoiei. Eu fiz uma palavra. Não tem uma palavra na Assembleia Legislativa de Santa Catarina nos últimos anos que fala da construção do Hospital São Paulo. Uma indicação, não tem.
Não tem uma emenda desse deputado federal aqui que diz que trouxe algum recurso para a cidade de Xanxerê. Para o Hospital São Paulo? Nenhuma. Pode ter trazido aí algumas outras coisas. Mas para o Hospital São Paulo, e daí aparecendo a propaganda junto dizendo que fez isso e aquilo, não é verdade. Então, é essas mentiras que a população xanxerense tem que estar atento agora na hora de votar. Os postos de saúde, como nós vimos aqui, o Adriano já falou na última vez, tem vários postos de saúde, verbas, recursos de emenda parlamentar de Pedro Kizai. Esse é o cara que pode bater no peito e dizer, está aqui, ó, minha emenda, 500 mil reais para aquele posto, 500 para aquele, 200 para aquele. Carmen Zanotto ampliou o posto de saúde do bairro dos Esportes, no mandato que eu estava na secretaria, junto com o Arnaldo Lovatel. Essa pode bater no peito, eu fiz por Xanxerê. A minha deputada, agora recentemente, me ligou e disse, Filápio, o que estão precisando em Xanxerê para o hospital? Eu disse, vou conversar com a direção do hospital. Conversei com a direção do hospital e lá consegui com ela mais 100 mil reais para o apoio de um equipamento novo para a área de cardiologia. Então é isso, deputado. Isso é quando o deputado está lá presente e realmente ele diz que ele tirou das suas emendas parlamentares e daí ele assina. Esse é o seu DNA. Agora, fazer propagandas que de um monte de coisa que é algo que a pessoa não fez, para dizer, então, tem que ter humildade. Mais 2 minutos para encerrar, senhor presidente. A pessoa tem que ter humildade e dizer que não foi ela que fez. Ter humildade em dizer que ela colaborou, que ela deu um soprão de ouvido, de repente, mas não vir fazer propaganda enganosa. E é isso com que nós queremos, e é esse o meu alerta para a sociedade xanxerense. Vamos valorizar quem realmente já assinou aqui as coisas que fez. Vamos valorizar as pessoas que realmente contribuíram para a cidade de Xanxerê. E não precisa ser de Xanxerê, mas que tenha compromisso com Xanxerê. Isso sim é importante, porque isso faz com que cada xanxerense que vote para este candidato tenha orgulho de dizer que votou nele. Como tem muitos paraquedistas aqui em Xanxerê que vão fazer 500 votos, 300 votos, 700 votos, nem conhece, nem sabe onde que é a cidade de Xanxerê. Simplesmente vai mandar aqui 5, 10 mil reais para contratar cabo eleitoral e arrumar votinho. Esses são os abutres que vão vir aqui só tirar uns votinhos e nunca vão ter compromisso com a sociedade xanxerense. Então, vamos ficar atentos, começar a aparecer uns candidatos meio esquisitos aí, que nunca fizeram nada pela cidade de Xanxerê, nem passaram aqui, não conhecem o que é a cidade de Xanxerê, né, e vão vir aqui roubar uns votinhos. Nós temos aqui em Xanxerê, além do nosso candidato a deputado estadual do município de Xanxerê, que hoje sua sede é Chapecó, temos o Renato Muniz, temos a Cátia, temos o Romário, né, são outros candidatos. A gente não pode ir só querer votar em quem pode ganhar. Eu vou votar naquele porque aquele vai ganhar, não quero perder meu voto. Não, a consciência daquilo que a gente vota é mais importante do que simplesmente eu vou jogar para ganhar, eu vou jogar para perder. Então, eleição não é um jogo de futebol. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado a todos e peço que realmente a sociedade reflita nos próximos dias para nós podermos mudar com consciência o rumo, principalmente do nosso governo do Estado e do nosso governo federal, que é necessário. Muito obrigado. Agora está com a bancada do PSD. O vereador Sirlei. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres colegas vereadoras, né, que infelizmente hoje estão na sua última reunião, né, no cargo de vereadoras. Isso eu vou confessar a vocês, não que os homens não respeitem, não sejam legais com as mulheres, mas que faz falta umas vereadoras a mais para o nosso grupo feminino ter mais força de usar essa tribuna, de encarar as coisas, né? Porque, querendo ou não, nós mulheres, nós sempre só no olhar, às vezes, a gente consegue se entender. Então, eu queria dizer a Ivone e a Idalina, muito obrigada pela passagem de vocês por aqui, nesse período. Espero que até o final do mandato vocês consigam retornar a essa casa. Muito obrigada, Ivone, por ter também me substituído nesses 2 meses que eu fiquei afastada licenciada, e quero dizer que, com muito orgulho, você ocupou um espaço que já sabia ocupar antes, né, Ivone? E bem-sucedida.
Eu quero cumprimentar aqui também aos que estão aqui, a nossa plateia, quero cumprimentar os nossos telespectadores que, através da TV Câmara, estão nos assistindo, aos que estão aqui. Não podia deixar de dizer a vocês que hoje eu recebi uma visita maravilhosa, que é da minha mãe e da minha irmã de Erechim. E eu tanto fiz até que eu a trouxe. Ela nunca assistiu uma plenária em sessão. O que me traz a essa tribuna aqui, eu gostaria de pedir o apoio nas indicações que eu fiz aqui, que é para um ponto de táxi na Olavo Bilac, onde foi solicitado pelo taxista, e esse ponto de táxi ele queria um abrigo, porque muitas vezes ele vai fazer uma corrida, quando volta, tem gente ou no sol ou na chuva, enfim, no tempo esperando. Então, eu gostaria de contar com o apoio de vocês nessa indicação, na votação, para que esse projeto saia do papel, e também que o Executivo, quando chegue lá, ele tome uma providência e faça esse projeto sair do papel. Outra indicação minha é da rua José de Alencar, do bairro Vista Alegre, aquela rua que passa, eu diria, ao lado dos portões ali do cemitério, onde tem aquela capela. Gente, ali tem calçamento, mas está muito difícil de trafegar por aí, porque cada buraco, e eu acho que se largasse uma camada asfáltica ali, iria ficar muito bom para os usuários e para quem também se desloca até aquele local onde estão não só os nossos entes queridos, mas onde tem muita gente que mora no bairro Vista Alegre e passa por ali. Então, eu gostaria também de contar com o apoio dos senhores vereadores. Bem, eu até tinha dito que eu não ia usar a tribuna, mas, diante do discurso do meu colega Filap, eu quero dizer que me deixou muito impressionada, e eu, como xanxerense, não podia deixar de vir a essa tribuna e dizer que nada acontece por acaso. Em 2002, quando o Menegola assumiu a nossa cidade, seu Filap estava no apagão, estava no escuro, rodoviária, praça, tudo. E o que isso aconteceu? Aconteceu que a arrecadação do nosso município em impostos eram R$600 por mês. E depois foi a 900. E quando ele entregou o mandato, já estava a 5 milhões. E isso fez a diferença. Não só trabalhar com os empresários, trabalhar com o povo xanxerense, mas hoje eu tenho orgulho de sair, dar uma volta, mostrar a nossa cidade e de ver o quanto ela cresceu, quantos prédios que existem por aí. E não é uma duplinha de 2 siameses que fez isso deslanchar, mas sim foi com a garra e as unhas deles, doutor Filap, que a gente conseguiu também trazer alguma coisa por Xanxerê. Porque se nós não tivéssemos um representante nosso aqui da cidade, que hoje tem o seu habitat em Chapecó há 10 anos, nós não teríamos tantos recursos para o nosso município, tanto estadual quanto o deputado Colato no federal. Quero dizer que o deputado Colato trouxe a tomografia com suas emendas por ser um xanxerense. E quanto povo foi beneficiado aqui. Quero dizer também que a rua lá do 7, agora não lembro, foi o dinheiro do Colato que pavimentou. Quero dizer que, com a ajuda do Gelson Merizio, que é nosso deputado, é filho de Xanxerê e que preza por Xanxerê, junto ao governo do Estado, é que nós temos uma cidade bonita e maravilhosa. Porque eu quero que me digam aqui nessa tribuna qual o candidato que trouxe alguma coisa para o nosso município crescer e se desenvolver, se não foram esses candidatos, nossos filhos daqui. O senhor colocou muito bem, quando vem paraquedista de fora, fazem ali 500, 600 votos, e que temos outros candidatos e que está na hora de trocar. Em time que ganha não se mexe. Se mexe em time que está perdendo. E vai chegar a hora que nós vamos ter que mexer, Filap. Só que, por enquanto, eu digo a vocês, então, quando foi recebida uma prefeitura falida, onde foi entregue uma prefeitura com quase 2 milhões em caixa,
E depois foi tocado o município, foi pego uma prefeitura sem nenhum real. O que é que um prefeito faz? O senhor presidente foi prefeito na época que o Menegola foi prefeito. E o que o senhor fez? Eu tenho a certeza que quem não sabe o que é política, não sabe que nós, aqui, vereadores, por isso eu falei aqui nas minhas indicações, espero que o Executivo tire do papel. Porque nós aqui fizemos as indicações, mas quem determina se sai ou não é o nosso administrativo, que é o Executivo. E nós somos meros representantes do nosso povo de Xanxerê, eleitos por vocês. E eu tenho certeza que nessas últimas vezes, quem votou nesses candidatos, que aqui são chamados de siamês, não tem se arrependido e também não tem vergonha, porque eles têm deixado o seu legado aqui, sim, através do Estado e através do governo federal. Que aqui a gente não diz que o governo federal também não ajuda. Ele ajuda, mas a ajuda do governo federal não é completa, como se fosse município e Estado. Porque eu coloco para vocês, uma escola, ela tem que dar o transporte, o material, a alimentação e o uniforme. E a escola federal, ela nos dá a vez de você ir lá e frequentar sem pagar. Agora, e aqueles que não podem pagar transporte, o material? Então, que faça os programas de governo, mas programas completos, e não programas que ficam incompletos. Eu quero dizer aqui que os 3 candidatos que estão concorrendo à presidência da República são candidatos que merecem o voto de cada um, mas cada um tem o direito de escolher. E aqui vou defender sempre as pessoas que lutam pelo nosso município, seja ela do partido que for. Meu candidato hoje a presidente, não tenho vergonha de dizer, ele é 45, com muito orgulho, nem que está lá atrás. Mas o meu candidato à presidência é 45, podia não querer ele, mas não me importa partido, o que me importa é pessoa, e quando eu falo aqui de pessoa, eu falo dos nossos candidatos, filhos de Xanxerê, que vão nos representar muito bem lá fora. Muito obrigada. A palavra está com a bancada do PP, vereadora Ivone Cirina. Prezado presidente, caros colegas, público aqui presente, meus bombeiros, que eu adoro essa turma aí, nossos visitantes, a Vânia Pinotti, quero deixar um grande abraço, tudo que me ajudou, esse período que eu estava aqui, o pessoal todo do trabalho da Câmara, que estão aqui também, quero agradecer de coração, dizer que hoje é a minha última sessão, e tive esse privilégio, como suplente, de assumir por um período de 3 meses, mas foram muito gratificantes. Se tem uma coisa que eu amo, é essa casa, realmente. Mas banco é banco, né, Tatu? Você foi banco que nem eu, sabe como é que é. Mas, Cirlei, obrigado pelas palavras bondosas suas e pela sua maneira de defender o nosso time. Time que está ganhando não se mexe. Já somos vitoriosos. Faremos cabelo, barba e bigode, quem tem. Modéstia à parte. A gente sente no povo, a gente sente nas pessoas que estão confiando nos nossos candidatos. E quanto a irmão siamês Dorfilap, nós dois somos pais de gêmeos. Não queria ter siameses, nem o senhor gostaria. Não sei, eu achei muito grotesco fazer essa... Pusesse outro nome, por favor, nós que temos gêmeos, não vamos fazer isso. E tenho muito orgulho dos nossos candidatos. Não é porque o Gelson só é daqui, o Colato é daqui, o Colombo está fazendo um bom governo, eu não tenho do que me envergonhar e chegar aqui e dizer que estou pedindo voto para ele, sim. Estou. Porque são gente aqui da terra, gente que só vai enobrecer e valorizar o que é nosso, como está. Quem sair nessa cidade pode ver, minha nossa, sinceramente, é outro clima, clima de coragem, o pessoal investindo no comércio, na indústria. Os nossos asfaltos, não é de hoje, Tatu, eu concordo, que o Bruno também fez um bom trabalho, não tem nem dúvida. As coisas vêm fluindo, como a Cirlei falou, as coisas vêm vindo, melhorando.
E espero que o próximo seja melhor ainda. E nós precisamos de quem governe e traga verbas para nós e nos ajude. Nós que temos nosso pedaço de terra aqui, que com certeza vamos morrer aqui, queremos o melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Não vamos votar em quem não conhece nem o nosso oeste. Tem gente que nem sabe, parece que nós somos um bando de índio aí que não saímos ali do interior. Não, aqui nós somos gente mesmo. Sabemos das leis e sabemos escolher. Vocês não vão pensar que o povo não está sabendo em quem votar. Não vamos ser ingênuos, né? Minha nossa, a gente vai nas casas, eu vou fazer as visitas aí, estou fazendo campanha. Minha nossa, como é saudável, gostoso, rever os amigos. Eu vou na casa de todos os partidos. Para mim, eleitor não tem dono. Eu vou levar lá o meu projeto, a minha ideia, o meu convite para votar no meu partido, no meu candidato. E desejo a vocês que ficarão aqui muita saúde, alegria. E não se estressem, gente, não vale a pena. Essa vida é tão curta, tão maravilhosa, tão boa de viver. Vocês começam a estressar tão novo assim, está todo dia a gente morrendo do coração aí. O senhor é médico, sabe que só o hospital não cura, não. Então, vamos ficar alegres, ganhando ou perdendo, mas vamos ficar alegres. Os meus estão todos ganhos. Um grande abraço a todos, meu muito obrigada, gente. E na próxima, não serei banco, serei titular. Um abraço. A palavra está com a bancada do PT. Vereadora Adriana Martini. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimentar aqui especialmente a todos que nos acompanham nessa sessão. Em nome do Renato, Taviano, Atílio, cumprimentar todos os moradores do Bairro Preto. Obrigado pela presença. Na sequência, iremos também estar votando uma indicação aí para ajuda à comunidade também, para construção, reforma e ampliação do centro comunitário. Então, muito obrigado por estarem aqui nessa noite também. Cumprimentar aqui a todos os profissionais do Corpo de Bombeiros também, por estar nos acompanhando, importante projeto do caminhão, que está sendo votado hoje novamente, né? Pelas economias da nossa casa, vai ser destinado para vocês um caminhão para auxiliar nos trabalhos tão importantes. Cumprimentar aqui os dirigentes do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, Margângela, da Priscila, que trabalha conosco, o Adir, todos os funcionários dessa casa, a imprensa, que nos acompanha, e todos aqueles também que estão nos acompanhando através do TV Câmara. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, inicio aqui meu pronunciamento agradecendo primeiramente a vereadora Idalina, a vereadora Ivone, por estarmos juntos nesse período que estiveram aqui nessa casa, apresentando seus projetos, suas indicações importantes para a população xanxerense. Então, parabéns por estar aqui conosco, por ter apresentado, ter debatido vários temas aqui, e com certeza nos engrandecemos com a vossa presença, com a experiência de cada uma de vocês, estando aqui do nosso lado. E desejar aí que retornem a essa casa novamente, que consigam voltar para cá ainda nessa legislatura para apresentar outros projetos para beneficiar a comunidade. Então, tens o nosso respeito, as duas vereadoras, e com certeza desejo sucesso aí na continuidade dos trabalhos. Também gostaria, nessa noite, apenas de lembrar que hoje é dia 24 de setembro, é o Dia Estadual de Combate à Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. E todos os anos, nessa data, sempre se realizava uma palestra organizada pelo Fórum pelo Fim da Violência e Exploração Infanto-Juvenil, aqui de Xanxerê e região, que infelizmente nesse dia não aconteceu, pela falta de recursos que não foram destinados e o Fórum não conseguiu trazer o palestrante. Nossa companheira Mariana, que toma a frente do Fórum aí, mais uma vez, fez todo o trabalho, mas infelizmente os recursos do Fundo da Infância e Adolescência, que o município possui, que poderia ser destinado uma parte, não é um valor muito grande, mas uma parte para realizar esse importante trabalho nesse dia, infelizmente não chegou, e pela primeira vez na história, exige-se agora que tem que se ter uma associação para poder ser repassado os recursos para realizar essa palestra. Nos outros anos, era sempre o Fórum, entidade constituída, mas sem CNPJ, que recebia os recursos, organizava palestras, reunia os profissionais para debater essa questão que por muitas vezes é esquecida, que parece que está escondida, está no escuro,
exploração sexual infanto-juvenil, mas que acontece dentro de muitas famílias xanxerenses e que precisa ser debatida e que precisa ser combatida. Então, é uma tristeza hoje dizer que 16 anos do fórum, infelizmente, teve que ser cancelado o evento pela falta da disponibilização dos recursos por parte do Fundo Municipal da Infância e Adolescência aqui no município. Peço aí o empenho do Executivo, dos entes envolvidos, para que possam esclarecer essa situação o mais breve e que realmente, no próximo ano, o recurso seja destinado, porque o recurso que existe do FIA é um recurso razoável, e para essa palestra aqui, 4, 5 mil reais não fariam tanta diferença assim nos recursos que já estão destinados para esse setor. Mas reiterar aqui, parabenizar a Mariana, parabenizar toda a equipe que participa do fórum, por estar tomando a frente, por fazer esse debate, mesmo que hoje não aconteceu o debate com a palestra, mas por estar defendendo essa causa tão nobre e defendendo principalmente a vida, a dignidade das crianças e adolescentes que são explorados aqui em Xanxerê também. E no segundo momento, então, senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui me juntar às falas dos meus colegas. Estamos aí às vésperas de uma eleição, no dia 5 de outubro, iremos eleger aí deputados estaduais, federais, senador, governador do estado e presidente da República. Momento muito importante em que nós também, enquanto cidadãos xanxerenses, precisamos pensar muito bem em quem a gente vai estar votando, depositando nosso voto de confiança, exercendo nosso papel enquanto cidadão, para colocar as pessoas para nos representar as nossas reivindicações, os nossos gritos, as nossas demandas aqui do município de Xanxerê. Talvez o único espaço democrático que muitos pensam que exista é essa democracia representativa, onde nós apenas elegemos um representante e ele vai lá, vai fazer tudo por nós. Mas não podemos perder de vista que existe a democracia participativa, que é essa que quando a população também vem até junto aos mandatos, junto aos políticos eleitos, opinando, participando, sugerindo, criticando, se preciso for, fazendo com que as coisas aconteçam de forma conjunta, organizada, como é o caso dos senhores hoje estando aqui também, reivindicando melhorias aí para a sua comunidade. Então, só através de uma democracia participativa, que com certeza iremos melhorar o nosso Estado, gerar mais cidadania e com certeza conquistar mais benefícios aí para a comunidade e para as pessoas, não só no nosso município, mas em todo o Brasil. Infelizmente, no nosso país se criou uma tendência, principalmente fortalecida pela grande mídia e pela direita brasileira, onde todos os políticos são criminalizados, colocados todos no mesmo saco, como que se fossem todos iguais. Aí dizem que muita gente diz que votar não dá para votar porque são todos iguais, todos são corruptos, todos são ladrões, todos roubam o nosso dinheiro, mas não é assim que funciona. Ainda existe muita gente boa, muito político honesto, muito político que está se esforçando para trabalhar, para trazer benefícios para a comunidade e que nós precisamos termos uma consciência crítica e realmente avaliar as propostas, os projetos que cada um desses candidatos que agora estão no pleito estão apresentando para a sociedade. E, além disso, não se deixar vender, um apelo aqui a toda a comunidade, a todos os eleitores, que estão nos acompanhando também em suas casas. Não se deixe vender ou comprar por um vale gasolina, por um vale placa, por um vale adesivo, ou qualquer outro meio que hoje é utilizado como forma de cooptar as pessoas para que votem nos candidatos. Porque quando nós cobramos dos políticos que não sejam corruptos, primeiro nós temos que dar o exemplo dentro de casa, enquanto eleitores, não nos deixarmos corromper por esse sistema que, infelizmente, acha que só na base do dinheiro, só na base do poder econômico é que se pode convencer uma pessoa a votar, e não através de projetos e propostas que venham a trazer melhorias para a população de todo o país. Porque a pessoa que vai oferecer, o candidato que vai te oferecer um valor,
alguma forma de corrupção, de comprar seu voto, a intenção dele depois vai ser se beneficiar individualmente do cargo que ele vai ocupar e não trazer benefícios para a comunidade. Vai ter a intenção depois de responder para quem o financiou, das grandes empresas que o financiaram, defender os interesses delas e não os interesses da classe trabalhadora. Então precisamos cuidar e avaliar muito nesse sentido, nesse dia 5 de outubro, para que possamos realmente fazer aqui o exercício verdadeiro da cidadania, votar com consciência, votar com clareza nos nossos candidatos. E dizer aqui também que posso adentrar nesse tema, porque também fizemos um papel em 2012 muito transparente, muito bonito, onde não ficamos com o rabo preso com ninguém. E posso debater esse tema com muita tranquilidade e com muita dignidade e fazer esse apelo à população xanxerense, porque está em jogo não só a eleição de um deputado, de um senador, presidente ou governador. Está em jogo a vida nos próximos 4 anos, nos próximos 8 anos, em todo o país. Então, se nós recebermos uma coisa hoje, depois o compromisso dos candidatos, eleitos não vai ser mais com nós nos próximos 4 anos. Se irmos cobrar alguma coisa deles, vou dizer, já fiz a minha parte, já te di alguma coisa, então agora você não tem obrigação nenhuma de me cobrar nada. Então vamos pensar muito bem. E para finalizar, quero aqui deixar e pedir licença para fazer a leitura de um pequeno trecho do poeta Bertolt Brecht, que traz bem claro toda a situação. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nascem a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que esse sim é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, minha gente, não vamos perder a oportunidade aqui de continuar mudando esse país. Vamos sim ocupar a política, fazer com que realmente essa revolução social começada pelo governo Lula realmente continue em nosso país com a presidenta Dilma. E vamos sim continuar em frente, fazer a reforma política, que hoje saiu o resultado do plebiscito, 7.754.000 pessoas votaram sim para a reforma política no Brasil. Somos todos um só, um coração valente por um Brasil ainda melhor, sem medo de ser feliz e continuar. A palavra está com a bancada do PSDB, o vereador Wilson Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia que nos acompanha da plenária, nos acompanha da TV Câmara, nosso especial boa noite a todos vocês. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar as nossas vereadoras Ivone, a nossa amiga Idalina, pelo trabalho que vocês desempenharam ao longo desse período. Defenderam aí com dignidade a função que desempenharam. A dona Ivone, eu tenho um apreço todo especial, já não é segredo, foi a nossa inspiração enquanto política, enquanto vereadora, enquanto cidadã de bem, que sempre trabalhou pela população, e tive a oportunidade de conhecê-la no desempenho da função, isso lá desde o início da minha faculdade de Direito, lá em 97, então pude acompanhar e verificar de perto a postura, a dignidade, a hombridade de uma pessoa que se dedica e trabalha incansavelmente pela população. Então, nosso reconhecimento aí, e obrigado pelo aprendizado, Esperamos tê-la certamente aí na próxima legislatura ocupando o seu lugar, bem como a dona Idalina também, esperamos vê-los trabalhando e defendendo os interesses da população que vocês tanto
tanto estimam e devotam o seu trabalho. Gostaria de lembrar a todos os cidadãos xanxerenses que na segunda-feira estaremos recebendo uma comitiva chinesa, então já convidar também os colegas vereadores, então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SIX, já estão preparando uma agenda para recebermos aí essa delegação, já para vislumbrar aí possíveis empreendimentos, possíveis parcerias. A administração já está verificando alguns terrenos também para apresentar aí essa empresa. Então, é a expansão do nosso município, a expansão econômica, que é possível buscar trabalhando, como já foi dito aqui, seriamente, trazendo essas oportunidades e fazendo com que a cidade cresça, que a cidade se desenvolva com base no trabalho, né? Ninguém precisa ficar buscando aqui apadrinhamento político, ninguém precisa aqui ficar desfalcando nenhuma estatal, a exemplo do que tem acontecido aí a nível de nosso país, aí de nosso Brasil. Então, de fato, se instalou uma situação que é pública, todos estão acompanhando, tem uma CPI a nível federal investigando, e esse povo todo está novamente aí no pleito. Então, como já foi dito, observem quem são essas pessoas, observem quem foram os financiados. Existe aí no portal da Justiça Eleitoral quem são os financiadores, observem quem as empreiteiras, grandes empreiteiras estão financiando, que vocês já vão ter uma ideia de quem tem interesse de permanecer no poder e a troco de quê e a custa de quê. Nós tivemos um crescimento no nosso país aqui que não vai chegar nem a 1%. Então, se fala em desenvolvimento, se fala em crescimento, e se esquece de fazer o dever de casa, que é valorizar o nosso empresário, que é valorizar a nossa comunidade, o povo que produz. Pois não, vereador? Doutor Wilson, quero lhe parabenizar por esse seu evento que o senhor vai trazer aqui, dessa comitiva chinesa. Eu também faço parte da SIC, sempre fiz, e devo dizer ao senhor que o senhor é um político, mas de nível superior de pensamento. Agregar forças, visão, conhecimento que Deus lhe deu para melhorar nossa cidade, não achatar quem está hoje administrando. Fico muito feliz com o senhor será um grande homem, com certeza, já é, mas será muito melhor, porque eu vejo a grandeza do seu espírito. Parabéns, doutor Wilson. Obrigado, vereador. Então, eu gostaria de reiterar o convite aqui a todos e até fazer uma indicação aqui de tribuna para que a Assembleia Legislativa designe a servidora Sônia Arruda, que foi uma importante parceira nesse processo, para que ela possa estar acompanhando, então, essa comitiva, e, se aprovada essa indicação, que fosse já redigida ainda hoje a correspondência. O vereador Biazuz está indo a Florianópolis amanhã, ele pode fazer essa entrega em mãos, já que a visita é na segunda-feira, e esse documento teria até uma certa urgência de estar, para que a Assembleia Legislativa possa fazer todo o encaminhamento necessário. Concluindo na questão eleitoral, a nossa última sessão antes da eleição, é de suma importância que a comunidade tenha, de fato, essa noção, para que nós não permaneçamos aí 4 anos em estagnação. Observem alguns exemplos, como é que vinha a economia, como é que está o crescimento econômico, comparado com os demais países da América do Sul. O Paraguai, por exemplo, ano passado cresceu 14%, né? Esse ano aqui e já ainda está na casa dos 7%, 8%. Santa Catarina cresceu 7%. Então, são detalhes que não podemos deixar de observar e de avaliar, e que a população certamente irá sentir. O crescimento econômico, qual é a importância? Hoje, o salário mínimo, por exemplo, ele leva o índice do crescimento econômico como base de cálculo por reajuste. Então, se o crescimento chegar a menos de 1%, daqui 2 anos, o nosso salário mínimo vai ter esse reajuste. Que reajuste? Não vai ter reajuste porque a economia não cresceu, ao contrário, está estagnada. Inúmeros detalhes e ações políticas vão fazer toda a diferença. Observem novamente, como eu falei, a questão dos desmandos aí a nível de governo federal. O ministro do STF considerou legal a concessão do auxílio moradia para os juízes federais,
por um critério de isonomia para equivaler a todos os juízes a nível de país. E, pasmem os senhores, é um valor de 4.000 e poucos reais mensais, inclusive para aqueles que residem em moradia própria. Quantos trabalhadores no nosso país não recebem esse valor que eles recebem a título de auxílio moradia? E detalhe, esses valores estão acima do seu salário. Eles já têm um salário hoje que o limite é em torno de 22, 23 mil reais mensais, e esses valores vêm a título de verba indenizatória. Então, em cima disso tudo, não incide nenhum imposto. O que está transparecendo aí para quem tem uma avaliação crítica? Que o Estado está tentando amenizar aí determinadas retaliações dos judiciários. Olha, você não processa tal ação, não faça isso, não faça aquilo, que eu vou te concedendo benefício. Então, o Estado está fazendo uma maquinação, nomeou a maioria dos ministros hoje do STF, foram nomeados pelo governo PT. Então, dificilmente você vai ter uma decisão de um tribunal, que é a Corte Superior, que defende a nossa Constituição, contrária aos interesses desse governo. Já temos exemplos de Venezuela, Argentina. Olha as economias desses países aí, como é que está. Olha Cuba, por exemplo, que se relata aí um exemplo muito bonito aí de socialismo. O governo Fidel Castro, por exemplo, a revista Forbes anunciou, e em 3 anos, 4 anos, a fortuna dele saiu de 800 milhões para mais de 7 bilhões de dólares, enquanto a maioria da população daquele país ganha em torno de 15 dólares por mês. É isso que queremos para o Brasil? O teto da aposentadoria, em 2004, era 10 salários mínimos. Hoje, o teto da aposentadoria, para quem é aposentado sabe disso, não chega a 6 salários. Então, a projeção é para daqui a 10, 12 anos, está todo mundo no mesmo patamar. Então, está se promovendo justiça social, está se promovendo justiça com os trabalhadores, com a classe que sustenta e que mantém esse país. O FGTS, de 99 para cá, já tem mais de 90% de defasagem. Por que isso? Porque o governo está tomando esse dinheiro para financiar Minha Casa Melhor, para tantas outras obras, e se hoje os trabalhadores precisassem desse dinheiro para sacar, não teria esse dinheiro para devolver para o trabalhador. Só mais um minuto, senhor presidente. Nós temos aí inúmeras casas, inúmeras obras que foram feitas e que qualidade de trabalho foi desempenhado. Então, vendeu-se uma casa, vendeu-se um sonho, e hoje, só num condomínio aqui no Beija-Flor, mais de 50 ações judiciais para questionar a qualidade. Saiu perícia hoje, saiu o resultado de perícia hoje, até inclusive não consegui trazer para vocês verem, quero mostrar aqui na próxima sessão, a qualidade do serviço que está sendo feito com recursos de quem? Da população, e que o povo vai ter que pagar por isso. Então, se faz um comercial, uma propaganda que está sendo feita uma série de obras com qualidade reduzida, com superfaturamento, porque você não vê uma obra feita pelo governo federal que seja cumprida no tempo adequado e com o valor original da licitação. Então, vocês avaliem tudo isso no momento da decisão de vocês, e que Deus ilumine a todos. Muito obrigado. A palavra continua com a bancada do PSDB. A palavra está com a bancada do PMDB. Vereadora Denilson Biasus. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento o presidente da Casa, João Paulo Menegatti, os demais colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que nos assiste, e peço vênia para cumprimentá-los em nome do seu Atílio Lorenzoni, que sempre nos brinda com a sua presença. Em consideração a tudo que foi dito, e por estarmos na última sessão antes das eleições, eu não poderia deixar também de trazer alguns fatos para que os cidadãos xanxerenses façam as suas reflexões. Fiquei realizado, satisfeito com alguns colegas que me antecederam, que disseram claramente quem são seus candidatos. Por quê? Porque nós, homens públicos, não podemos nos omitir
em relação às nossas opiniões. Até porque a população pode e deve nos cobrar em relação a esses candidatos que nós estamos apoiando. Só para lembrar, na eleição passada, nós deixamos de eleger uma pessoa que todos aqui reconhecem, o próprio vereador Filap reconheceu, o deputado Valdir Colato, que fez muito por Xanxerê, não só por Xanxerê, vereador Calfas, Vossa Senhoria, que bem conhece o setor, mas pelo Brasil, sobretudo na questão dos caminhoneiros, na questão da agricultura. É conhecido lá em Brasília como um dos melhores parlamentares que existem no Brasil, nestes setores. E na última eleição, ele deixou de se eleger por apenas 400 votos. E na prática, o que a nossa cidade perdeu com isso? Cada deputado tem 60 milhões de emendas parlamentares ao longo dos 4 anos para destinar para o município que eles bem entenderem. E na condição de suplente, ele perdeu a metade desse orçamento. Mais de 30 milhões que deixaram de vir aqui para a nossa região. Então, é o momento de nós refletirmos, sim, e pensarmos em eleger pessoas que tenham vinculação com a nossa cidade. Não necessariamente que sejam daqui, mas que tenham feito um trabalho que mereçam a nossa confiança, mereçam o nosso voto. Até porque, na hora de dividir o bolo orçamentário, todos sabem que a presença de representantes que lutem por nós faz a diferença. E por isso que eu, mesmo sendo do PMDB, tenho o maior orgulho de dizer para todos, até porque é uma pessoa daqui de Xanxerê que está fazendo um trabalho magnífico, que é o deputado Gelson Merizio. Gostem dele ou não, não estamos julgando aqui o cidadão Gelson Merizio, estamos julgando o deputado Gelson Merizio. É uma pessoa que, depois que assumiu posições importantes no Estado, fez a diferença aqui para o nosso município, sim. Todas as grandes obras que aconteceram, desde a época do Luiz Henrique, do ex-governador Luiz Henrique, tiveram o DNA do deputado Gelson Merizio também. Por quê? Porque quando o governador Luiz Henrique teve dificuldade, vereador Wilson, em formar a maioria na Assembleia, quem foi a pessoa que abraçou o ex-governador Luiz Henrique? O deputado Gelson Merizio. O PT foi convidado naquela ocasião. Inclusive, o candidato a governador Vinhati, ao dar uma entrevista no Diário Catarinense, está lá, podem pesquisar, que eu não vou aumentar nenhuma palavra daquilo que ele disse. Ele disse que o maior erro que o PT de Santa Catarina cometeu foi não ter se aproximado e aceitado fazer parte do governo, do primeiro governo do Luiz Henrique da Silveira. No entanto, o Merizio, com uma visão visionária, fez a parte dele. E a transformação do Estado está aí para todo mundo ver. Não é à toa que hoje nós temos, vereador Calfas, 2 candidaturas governistas que estão disparadas na frente. O governador Colombo, recentemente, saiu uma pesquisa, 52% das intenções de voto. O candidato Paulo Bauer, 16%. Somando os dois, chega a quase 70% de aprovação. Por quê? Todos sabem que a candidatura Paulo Bauer é uma candidatura governista. O PSDB ajudou todas essas transformações que estão ocorrendo no governo Luiz Henrique desde 2002. Nós elegemos Pavan, senador, depois Pavan foi vice-governador no último mandato do Luiz Henrique, e nesta eleição não estão juntos, por quê? Por uma questão de divergência em relação à eleição presidencial. Então, em relação ao governo do Estado, por que, em princípio, não haverá mudança? Porque Santa Catarina é referência positiva em muitos segmentos. Mais até do que São Paulo, que é o estado mais rico da federação. A nossa qualidade de vida, não sou eu que estou falando, os indicadores que existem em todos os segmentos dizem que Santa Catarina é o estado com a melhor qualidade de vida do Brasil. E as pessoas sentem necessidade de mudar, por quê? Quando não estão felizes, quando não estão satisfeitos. Já a eleição presidencial está nebulosa, está turbulenta, por quê? Porque nem todos os cidadãos estão satisfeitos com a vida que levam, com o reflexo que a política econômica, com que a política que esse governo federal implementa, surte defeito nas nossas vidas. Eu mesmo,
Já falei e vou detalhar para todos aqui quem são meus candidatos. Para presidente está lá no meu carro. Meu candidato é Aécio Neves, porque eu entendo que ele tem melhores condições de profissionalizar a gestão, de fazer as reformas que o Brasil precisa. Não acredito que um governo que está aí há 12 anos vá fazer nos próximos 4 anos. Não acredito. Para senador, meu candidato, Dário Berger, para minha felicidade, saiu uma pesquisa recentemente, já está à frente, uma pessoa que foi 4 vezes prefeito, de forma consecutiva, tem seus méritos. Em Florianópolis fez uma gestão exemplar, em São José também, então tem credencial para ser um bom senador. Deputado federal, Valdir Colato, não preciso nem falar, todos sabem no dia a dia o trabalho que ele realiza. E para deputado estadual, Gelson Merizio, isso está no meu carro, e aqui quero dizer para todos os cidadãos xanxerenses, quem pagou os adesivos que estão no meu carro fui eu. Eu não recebi dinheiro de ninguém. Não recebi benefício de ninguém para ostentar aquilo que está no meu carro. Então, oxalá. Não é bem assim, é as pessoas que têm mais adesivo, que têm mais mobilização, que estão praticando crimes eleitorais. Está se tentando demonizar as candidaturas de alguns deputados justamente porque eles têm um apoio maciço da população. E nem todas as pessoas que apoiam esses candidatos o fazem por terem algum benefício. Só vou citar alguns exemplos de obras importantes que foram trazidas aqui para Xanxerê com o DNA do deputado Gelson Merizio e também do seu cunhado, Antônio Gavazzoni, que é secretário da Fazenda. Não vamos nos esquecer disso. Uma pessoa que tem muita influência. Por quê? Porque também é da mesma família que o deputado Gavazzoni. Na gestão passada, do deputado Merizio, na gestão passada, vereador Calfas, quando a sua mãe, de forma muito competente, já disse aqui várias vezes, exerceu a função de secretária de saúde, foi conseguido o recurso do governo do Estado para a aquisição do prédio que hoje abriga o 24 horas. E o nome de quem está estampado lá no posto de saúde? Por iniciativa do ex-prefeito Bruno. Adílis Gavazzoni, mãe do secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, e sogra do deputado Gelson Merizio. Por que ela foi agraciada? Porque quem trouxe a verba foi o deputado Merizio. Essa ala do Hospital São Paulo, toda a cardiologia, que hoje é uma realidade, que Xanxerê está se tornando referência, começou no governo Luiz Henrique, com uma influência muito forte do deputado Merizio. O contorno viário leste, que é uma obra que está sendo iniciada ainda neste mês, DNA do deputado Gelson Merizio, o acesso à Unibom, o acesso à Acker, agora o acesso a Cordeiro, toda essa pavimentação que está acontecendo com o recurso do governo do Estado aqui em Xanxerê, com o DNA do deputado Merizio. Vamos reconhecer, não custa nada. Eu não sou do partido do Merizio. Mais 2 minutos depois, senhor presidente, para concluir. Eu não sou do partido do Gelson Merizio. Mas desde 2010 estou votando nele porque o meu partido, na verdade, é Xanxerê. O meu partido, que eu devo prezar acima de qualquer coisa, não é a sigla que eu estou filiado, PMDB. Não é a sigla que alguém pode estar afiliado, PSDB, o PT, ou qualquer coisa do gênero. O que essas siglas têm de importância na nossa vida, a não ser para servir de referencial para que um grupo esteja num lado ou no outro? O que importa são o que as pessoas fazem pela nossa cidade. E custa nós reconhecermos que o deputado Merizio, mesmo que não goste dele, ninguém é obrigado a gostar ou desgostar do cidadão Gelson Merizio. Mas o que ele fez, vamos reconhecer. Vamos ajudá-lo. Um cara que foi 3 anos presidente da Assembleia. Uma pessoa que, reconhecidamente, quem milita, vereador Calfa, nos meios políticos, sabe que é uma pessoa que tem uma grande influência na política, inclusive, está nos ajudando a trazer mais uma vara civil aqui para Xanxerê, inclusive a construção do novo fórum, por ter uma relação muito estreita com o presidente do tribunal, que hoje é governador em exercício. Então, vamos reconhecer, gente, é bonito, é um cidadão daqui que começou do nada e hoje é uma grande liderança que nós temos aqui no Estado. Uma pessoa que está fazendo a diferença.
Então, essas reflexões nós temos que fazer. E, para finalizar, eu acho que nós não devemos só repelir aquele candidato que nos oferece vantagem em troca do voto. Durante o mandato, nós temos que também botar na cadeia aquele que rouba o dinheiro do povo. E, infelizmente, aqui no Brasil, os corruptos, os ladrões estão à solta e não recebem a reprimenda adequada. Então, essas reflexões devem ser feitas para a gente escolher os melhores candidatos. Obrigado. A palavra continua com a bancada do PMDB. Bem, passamos ao momento da presidência. Quero colocar em votação e inclusão o projeto de lei GS 045/2014 e o 047/2014. Se for aprovado em segunda votação, colocar em inclusão na pauta para a redação final. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também quero ler aqui um pedido de licença da vereadora Idalina dos Santos, Câmara de Vereadores de Xanxerê, prezados senhores, em cumprimento ao dispositivo do artigo 256, incisa 2, do artigo 258 do Regimento Interno dessa Casa, venho pela presente solicitar licenças para tratamentos de assuntos particulares, iniciando dia 3/10 de 2014. Sem mais nada para o momento, agradeço. Idalina dos Santos, vereadora. Encontre-se em votação. Vereador Denilson. Senhor presidente, demais colegas, gostaria de aproveitar o ensejo para fazer uma felicitação e reconhecimento público em relação à colega Idalina, que durante esse período aqui nos abrilhantou com a sua energia positiva, com as suas ideias, uma pessoa muito humilde, mas uma pessoa que tem uma história bonita aqui em Xanxerê, é uma grande companheira do partido. Tenho certeza, Idalina, que Vossa Senhoria conquistou espaços importantes dentro do PMDB, nós podemos conhecê-la melhor, a Câmara pôde conhecê-la melhor, a sociedade, de um modo geral, pôde conhecê-la melhor, e tenho certeza que em pleitos futuros, juntamente com a nossa sempre vereadora Ivone, vai conseguir retornar numa condição de titular aqui para esta casa. Então, eu sou um grande incentivador de pessoas com ideias novas, pessoas humildes, pessoas que têm uma grande representação junto ao local e as pessoas com as quais convivem. E as referências em relação à vossa pessoa são as melhores possíveis. Então, na condição de líder do governo e também de líder do PMDB, gostaria de agradecer e reconhecer publicamente o grande trabalho que você realizou aqui conosco, e tenho certeza que no próximo ano, nos próximos anos, aí Vossa Senhoria retornará ainda nesta legislatura para nos ajudar. Parabéns. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também tenho pedido de licença da vereadora Ivone Cirino, Câmara de Vereadores de Xanxerê, prezados senhores, em cumprimento ao artigo 256, inciso 2 do artigo 258 do Regimento Interno dessa Casa, venho pela presença solicitar a licença para tratamentos para assuntos particulares, iniciando dia 1/10 de 2014. Sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Ivone Cirino. Com essa discussão, vereador Adenilson. Senhor presidente, demais colegas, também no mesmo sentido, ainda na condição de líder do governo, gostaria de agradecer à vereadora Ivone, que por muitas vezes, desde que regressei da faculdade, serviu-me de inspiração, Ivone. Pode ter certeza que a sua galhardia, o seu otimismo, o seu pensamento positivo, a sua presença muito marcante nas nossas reuniões, na nossa vida, e é uma felicidade muito grande, mesmo Vossa Senhoria sendo do PP, estando no nosso projeto, nos apoiando, ajudando os nossos candidatos, porque, acima de tudo, Vossa Senhoria está ajudando a nossa cidade. Isso é muito bom, estar cercado de pessoas que se despem de questões pessoais, individuais e partidárias e pensam em um projeto maior. Então, sinto um orgulho muito grande e já falei para o prefeito Miri que ele faça todo o esforço possível para que a Vossa Senhoria volte logo aqui para a Câmara para nos ajudar, porque tenho certeza que nesse período a gente aprendeu bastante, a gente se cercou de coisas positivas para que a gente continue essa difícil
empreitada que é de melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Então, parabéns, e tu és um orgulho para o nosso grupo. Continua a discussão. Só Vereador quero Ivone. agradecer aos colegas, agradecer a você por essas palavras tão bondosas, mas essas palavras que nos deixam de pé. Eu acho assim que tenho um grande orgulho desta casa, a todos os colegas, de uma maneira independente de partido, cada um faz por merecer, e continuem assim, nobres, elegantes, inteligentes. Só nunca percam o respeito, nem pelo seu colega, nem pelo povo xanxerense, que lhes deu o voto e a confiança. Um grande abraço, e eu lá fora estarei torcendo por vocês e lutando por todos vocês também. Vocês continuam sendo meus colegas. Um abraço. Continua a discussão. Em votação, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Bem, aqui no momento da presidência, quero parabenizar as duas vereadoras, tanto a Idalina como a Ivone, né, por a passagem nessa casa, que abrilhantou essa casa em algumas discussões, alguns momentos, né. Eu e a Ivone tivemos alguns momentos também na outra legislatura e tal, né, Ivone? Então, tivemos algumas brigas juntos, né, pelo mesmo ideal na época, né, e agora estamos em situações contrárias, né, mas assim, o mundo dá volta e tal, e a Ivone disputou muitas eleições, né, Ivone? E quase todas as eleições sempre teve a oportunidade de entrar no legislativo. Então, parabéns pela insistência, né, Ivone? E quem sabe, né, a gente reza que na próxima eleição, né, esteja como titular também nessa casa, né, disputando mais uma eleição, né, que é complicado, cada eleição é uma eleição, né. Então, que esteja na próxima também como titular. Também a Idalina, cumprimentar a Idalina, seu jeito simples, né, seu jeito humilde, mas de grande valia para nós aqui, né, uma pessoa compreensiva, uma pessoa amiga de todos nós, e que também possa, quem sabe, na próxima legislatura, estar aí junto com os vereadores da próxima legislatura, né. Eu não serei mais candidato a vereador, não poderei mais estar aqui nessa Câmara, mas estarei torcendo por vocês, pode ter certeza disso. Solicito ao segundo secretário a chamada dos vereadores. Vereador Adenilson Biazus. Presente. Vereador Adriano de Martini. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filap. Presente. Vereadora Idalina dos Santos. Presente. Vereador Ivone Cirino. Presente. Vereadora Cirlei Menegola. Presente. Vereador João Paulo Menegatti. Presente. Vereador Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número GS 045/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número GS 047/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei número GS 3680/2014, de origem do projeto de lei número AJG 040/2014, que altera a redação do dispositivo da lei número 3482/2012, de 14 de dezembro de 2012, e da outras providências. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Outros dois, mas eu não tenho aqui. Lei número GS 3681/2014, de origem do projeto de lei número GS 047/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Lei número GS 3.682/2014, de origem do projeto de lei número GS 045/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa na íntegra das referidas leis que foram na redação final. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número AJG 038/2014, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2014-2017, instituído pela Lei número AJG 3.557/2013, do município de Xanxerê e da outras providências. Tem uma emenda nesse projeto, né? Uma emenda proposta pelo vereador Adriano De Martini. Então, deveremos, antes votar a emenda, né? Se for aprovada a emenda, vai fazer parte do projeto. Então, a emenda número 1, da autoria do vereador Adriano De Martini, no projeto de lei AJG 038/2014, modifica seu anexo 3, transferindo R$100 mil por ano da verba do Código 0601 da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços para o Programa de Apoio Comunitário, conforme a Lei 3547/2013. Consta em discussão. Vereador Adenilson. Senhor presidente, demais colegas, gostaria de dizer que a iniciativa do vereador é interessante, é válida, porém, na minha opinião, ela é ilegal. E vou dizer por quê. O plano plurianual, ele estabelece as metas, as diretrizes, através das quais a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária serão executadas. E essa lei ela é precedida de audiências públicas, isso está na própria lei que determina que o plano plurianual seja elaborado. E dentro desse contexto, a Câmara não tem competência legal para alterar aquilo que já foi acordado em audiência pública pelo Executivo, até mesmo porque, além da audiência pública, a execução orçamentária ela é uma atribuição exclusiva do Executivo. Então, por ter convicção de que essa emenda ela esbarra na constitucionalidade, ela não pode ser aprovada. No entanto, essa sugestão, eu diria, ou esse pensamento, essa proposição do vereador poderia ser feita na forma de indicação, para que o Executivo, então, depois fizesse as alterações através de um novo projeto de lei e mandasse para nós aprovarmos. Então, fica essa reflexão aqui para os demais colegas, inclusive para o vereador Adriano, até porque, se houver a execução do orçamento em desacordo com a legislação, ou seja, por contiver vício de inconstitucionalidade, todos os atos que o Executivo venha fazer nesse contexto serão ilegais. E se eles são ilegais, todo o gasto que o Poder Executivo venha fazer também será ilegal. Isso poderá ensejar a responsabilidade tanto do gestor, que vai executar o orçamento, quanto de nós, vereadores, que autorizemos a aprovação de um projeto que contenha essa ilegalidade. Então, aqui deixar bem claro que não sou contra o conteúdo ou a proposição do vereador, só que eu acho que a forma está equivocada. E a sugestão, então, seria de que essa emenda se transformasse em indicação, por uma questão, concluindo, meramente legal. Nada contra a ideia em si. Continua a discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Biazus explanou, temos o parecer jurídico aqui que orienta que está dentro da... inclusive, os senhores, não sei se viram o projeto, inclusive onde trata que, para emendas parlamentares do projeto de lei, deve considerar algumas coisas. Não pode acarretar aumento de despesa total no orçamento,
É obrigatória a indicação dos recursos a serem cancelados de outra programação. Não pode ser objeto de cancelamento das despesas com o pessoal, que não é o caso. E é obrigatória a compatibilidade da emenda apresentada com as disposições do PPA e LDO. Então, é o jurídico da casa que deu o seu parecer através dessa emenda, né, que, considerando aqui, seguindo os critérios, não se altera a legalidade do projeto anteriormente analisado. É o parecer. Então, dando parecer favorável à emenda dentro do PPA apresentado, o projeto que vai ser apreciado na sequência. E também, não sei se há problema também, por conta da possível implementação desse projeto, porque dessa emenda, que na sequência também pode ser remanejado esse recurso, né, se assim o Executivo entender, como está fazendo em outros projetos, o remanejamento, inclusive da Secretaria de Obras, também para outras áreas, né, como todos nós vamos apreciar aqui no mês que vem. Então, pelo parecer que temos, o parecer é favorável e, salvo o melhor juízo, mantemos aí a emenda ao projeto. Grande discussão. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, também entendo que a matéria é justa, essa discussão, por trazer aí um benefício às comunidades, enfim, só que também a autonomia da Câmara ela não pode alterar a questão orçamentária. Então, nós estaríamos interferindo na autonomia do município em fazer o seu planejamento. Então, da mesma forma, caberia transformarmos em indicação para que respeitássemos aí o princípio da autonomia da administração em fazer a sua gestão dos seus recursos, né? Da mesma forma, o meu entendimento é contrário aí ao parecer jurídico. Bem, eu gostaria que o primeiro secretário lesse o parecer jurídico. A emenda número 1 da proposta do vereador Adriano De Martini ao projeto de lei número AJG número 038/2014, de autoria do Poder Executivo, visa modificar o anexo 3 do projeto da lei número AJG 038/2014, conforme segue. Código 601, Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços. Projeto Atividade 2055, Manutenção Setor Rodoviário. Transferindo R$ 100.000 por ano de verba acima para Programa de Apoio Comunitário, conforme Lei 3.547/2013. As emendas parlamentares são sujeitas a restrições de diversas ordens. A norma constitucional dada pelo artigo 166, parágrafo 3º, CF 1988, assim reza. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Neste diapasão, estabelece as regras fundamentais para aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual, quais sejam, e não podem acarretar aumento da despesa total do orçamento, a menos que sejam identificados erros ou omissões nas receitas devidamente comprovados. 2. É obrigatória a indicação dos recursos a serem cancelados de outra programação, já que normalmente as emendas provocam a inserção ou aumento de uma dotação. 3. Não podem ser objeto de cancelamento as despesas com pessoal, benefício previdenciário, juros, transferências constitucionais e amortizações de dívida. 4. É obrigatório a compatibilidade da emenda apresentada com as disposições do PPA e da LDO. Seguindo esses critérios, não se altera a legalidade do projeto anteriormente analisado. É o parecer, salvo o melhor juízo, termo que subscrevo, Xanxerê, 22 de setembro de 2014. Marlo Dallo Sorleta, OAB 605-35018, assessor jurídico.
Bem, não tendo óbice, né, colocamos em votação a emenda. A emenda encontra-se em votação. Os contrários se manifestem. Vereadora Cirlei. Eu parabenizo o Adriano pela intenção, mas eu sou contra. Vereador Adenilson. Por as questões jurídicas, as quais eu mantenho, mesmo parabenizando a iniciativa do vereador, e acho que o Executivo pode fazê-lo através do novo projeto de lei, por indicação da Câmara, eu mantenho meu voto, minha posição contrária à emenda. Vereador Wilson. Vereador Calfas. Bem, senhor presidente, nesse momento aqui, o voto, diante do parecer aqui do assessor jurídico da Câmara, voto favorável à emenda. Vereador Filap. Favorável à emenda. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Idalina. Eu fazeria que fosse por indicação também, que nem meus colegas da emenda. Ou daí eu, contrário. Contrário. Vereador Ivone. Bem, o Adrianinho pela intenção, mas como eu vejo que é moral, mas não é, mas é ilegal, anticonstitucional, voto contra. Então, eu sou favorável. Então, deu 5 votos a 4. Votaram contra Cirlei, o Adenilson, o Wilson, a Idalina e a Ivone. Favorável, voto do Calfas, Filap, João Paulo e Adriano. Então, rejeitada a emenda. Botamos o projeto em votação sem a emenda. Não, só projeto. Projeto em primeira votação. Projeto de lei número AJG 038/2014, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2014-2017, instituído pela lei número AJG 3557/2013, do município de Xanxerê e da outras providências. Pontos em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 210/2014 do vereador Adriano de Martini para que o Executivo Municipal, junto com o setor responsável da administração, efetue o repasse de R$20 mil para a Associação de Moradores da linha Barro Preto e interior do município de Xanxerê para auxiliar na reforma do pavilhão da referida comunidade, de acordo com a Lei de Apoio Comunitário número 3.547/2013. Contas de discussão, vereador Adriano. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente quero aqui fazer referência à comunidade que está presente, os representantes da comunidade do Barro Preto, agradecer pela presença. A discussão que tivemos anteriormente justamente é para suprir essa necessidade na qual foi criado um projeto em 2013, que se chama de Programa de Apoio Comunitário, onde destina até R$20 mil para as associações de moradores nas suas comunidades fazerem ampliações, reformas dos centros comunitários. E que não existe nenhuma projeção dentro do orçamento para que possa ser repassado esse valor para as comunidades. Então, a intenção da emenda anterior era justamente isso, destinar os R$100 mil por ano para o município através dos projetos encaminhar. E a indicação, então, que estamos fazendo aqui nessa casa, nessa noite, inclusive já vai como anexo o projeto já elaborado pela associação na comunidade, o projeto técnico já elaborado, né, com a ampliação já no projeto, para que o Executivo Municipal repasse até R$20 mil, de acordo com a Lei 3547 de 2013, para que a comunidade possa realmente fazer a ampliação do salão que está precisando, porque já é uma estrutura antiga, né? Especialmente a cobertura que vai ser feito e algumas adequações, estrutura antiga, correndo o risco até de algum momento, podendo vir até a desabar. Então, peço o apoio dos colegas vereadores também para a aprovação dessa indicação e que também que o Executivo encaminhe, através do trâmite legal, que é preciso encaminhar dentro das questões que são necessárias, de acordo com a lei, encaminhe para essa casa o projeto concedendo os R$20 mil para a comunidade do Barro Preto. Discussão, vereador Cirlei. Eu quero parabenizar o Adrianinho por essa indicação
e dizer à comunidade do Barro Preto, através do seu Atílio e do meu amigo de trabalho da SDR, Otaviano, que também se faz presente aqui, e dizer que eu sou favorável. Não só sou favorável, senhor presidente e mesa diretora, como se o Poder Executivo Municipal não repassar essa verba à comunidade, que nós, vereadores, fizemos esse repasse em conjunto de todos os vereadores a essa comunidade. Porque, bem explicado, como o Adrianinho falou, o telhado lá está precário, e se eles fizerem uma promoção e aquilo desabar, ia acontecer algo pior. Então, eu acho assim, que se o Poder Executivo, eles já vêm reivindicando há muito tempo, não conseguiram, está passando pela Câmara, não conseguir concluir a repassar essa verba, que a Câmara de Vereadores, em nome de todos os vereadores, que todos nós aqui fizemos parte da economia da nossa casa e que todos nós possamos estar ajudando a esta comunidade, senhor presidente. Continua a discussão, vereadora Denilson. Só complementando, parabenizar mais uma vez a proposição do vereador Adriano e dizer que, na condição de líder do governo, vou me empenhar para que talvez não necessariamente seja retirada a verba da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, que já está sobrecarregada de demanda e está com problemas, inclusive, para atender as estradas do interior, mas nós podemos, talvez, tirar de outro setor, e aí o Poder Executivo, enfim, vai poder analisar melhor de qual segmento que vai ser cortado, eventual verba, para repassar para esse setor do apoio comunitário. E, nesse contexto, a vereadora a Cirlei antecipou uma coisa muito importante. E o vereador Calfas, na época presidente da Câmara, já fez um trabalho muito efetivo nisso. Nós temos uma sobra de orçamento muito grande aqui na Câmara, e a Câmara já está fazendo esse gesto no sentido de apoiar algumas entidades, algumas comunidades, com verbas aqui da Câmara. Então, tenho certeza que no próximo ano o novo presidente vai se sensibilizar e, em conjunto com o Executivo, talvez vai poder usar a verba que vem para a Câmara todo mês e nós não utilizamos e só devolvemos no final do ano. Então, fica um ano todo que a Prefeitura e a Câmara poderiam utilizar esses recursos e não utiliza para só, no final do exercício, devolver esses recursos para a Prefeitura da destinação devida. E, além disso, pessoal, por que foi importante cada vereador declinar seu candidato? Porque, nesse setor, é muito possível conseguir verbas de emendas parlamentares, verbas de deputados estaduais, de deputados federais, enfim. Aí, a sociedade, sabendo a vinculação de cada vereador com cada candidato que venha a se eleger, pode também cobrar nesse sentido. Ou, só para lembrar, se não me falha a memória, o deputado federal Marco Tebaldi já conseguiu muitas emendas, o deputado estadual Escudilar, que também conseguiu algumas emendas aqui para comunidades do interior, e isso a gente pode buscar com deputados. Então, daqui a pouco, essa atitude nossa em não incorrer numa ilegalidade e através da emenda que o vereador Adriano propôs, não vai impedir com que essas comunidades recebam verbas. Basta nós termos inteligência e nós buscarmos os mecanismos legais para que isso seja atendido. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar o vereador Adriano aqui pela indicação, e só para justificar, para que o pessoal que está presente e que está nos acompanhando entenda, o artigo 166 da Constituição Federal, em seu parágrafo 4º, ele diz o seguinte: as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. O que isso quer dizer? Se já houve um planejamento, nós não podemos mexer naquele planejamento, porque aí nós estaríamos interferindo na gestão da administração pública. Não quer dizer que a gente seja contra. Só que se aprovar um negócio desse e fizer algo de forma irregular,
vai estar comprometendo todos que se envolveram nesse contexto. Daqui a pouco, o Ministério Público, muito atuante, pode estar exigindo aí, inclusive, a responsabilidade daquelas pessoas que participaram nesse contexto. O que é possível fazermos, eu, particularmente, já estou trabalhando nisso, é uma emenda à nossa lei orgânica, criando uma verba de emendas impositivas, então, onde cada vereador vai poder estar fazendo isso. Isso na lei orgânica a gente pode estar fazendo. Aí vai obrigar a administração já a deixar uma verba necessariamente para essas atividades, para essas intenções tão nobres quanto essa de vocês aqui. Certamente estaremos nos empenhando em estar buscando, junto à administração, junto ao governo do Estado, ao governo federal, verbas para estar atendendo à necessidade da nossa comunidade. Já fui agraciado no ano passado e neste ano aqui com emendas, o deputado Marcos Vieira, Marcos Tebaldi, Gilmar Knasel, o próprio Gelson Merizzo também já encaminhou várias verbas aqui para o município que estão sendo disponibilizadas para a comunidade. Né? Então, nesse sentido, só para justificar e deixar bem claro para a população porque do nosso posicionamento nesse sentido. Mas já antecipo aqui o nosso voto favorável à liberação desses valores para a comunidade de vocês. Vereador Calfas. Senhor presidente, senhores vereadores, nossas vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, os que se fazem aqui presentes, em especial aos guerreiros representantes aí da comunidade do Barro Preto. Eu já defendi aqui, senhores vereadores, e não foi uma nem duas vezes, que o centro comunitário, os pavilhões, são tudo para as comunidades do interior. São lá onde, muitas vezes, as pessoas velam os seus entes queridos. São lá que os clubes de mães, que os clubes de idosos, que os jovens se reúnem. Então, ajudar essas comunidades, como nessa indicação do vereador Adriano, isso é de vital importância para aquela comunidade, de vital importância. Se for lá fazer uma enquete, fazer uma pesquisa para as comunidades do interior, tenho certeza que uma das prioridades, se não a número 1, é melhorar as instalações de cada comunidade. E eu já tive a oportunidade aqui, vereador Biazuz, e aqui faço mais uma vez um apelo. Todos aqueles projetos de lei que naquela reunião nós estivemos no gabinete do prefeito, talvez 40, 50 dias ou mais ou menos, enfim, eles não retornaram ainda. Comunidade, e vou exemplificar, da linha Salete, que recentemente fez a sua festa do padroeiro, acabou reformando o pavilhão. O pavilhão também estava em condições similares à do Barro Preto, cai, não cai, chovia dentro, baixo, enfim. E esse projeto não veio, como outras, do Castelo Branco, da linha Voltão, do bairro São Jorge também, que estão querendo melhorias no pavilhão lá. Então, eu faço um apelo, vereador, líder do governo, vereador Biazuz, que interfira, veja o que está acontecendo, se é com o jurídico. O ano está chegando, no final já. Próxima sessão vai ser que dia, senhor presidente? Dia 6? Dia 6 de outubro. Outubro nós já estamos olhando para o Papai Noel, né? Já estamos visualizando o mês de dezembro. Então, se Vossa Senhoria pudesse se comprometer que esses projetos viessem em outubro, né? As comunidades, tal, se tem um exemplo da linha Salete, estão lá desenforcadas, construíram, aguardando esses recursos para fazer as quitações das dívidas que contraíram para poder, com recursos próprios que não tinham, fazer aquela reforma. Então, vereador Adriano, somos favoráveis a esse pleito aqui, importante, não só o que já foi feito e o que está sendo votado hoje, mas muitas outras comunidades precisam, seja na melhoria do pavilhão, seja na aquisição de utensílios, geladeira, fogão, freezer, materiais de cozinha para as festas, enfim, somos favoráveis, sem dúvida, a essa indicação. Conto conosco. Grande discussão, vereador Ivone. Também, endossando as palavras do Calfas, que falou, defendeu muito bem, com propriedade, concordo com você em gênero e número, porque são pessoas voluntárias que trabalham pela comunidade,
suprindo aquele trabalho que, de repente, o prefeito não pode ir lá, um vereador não pode ir lá, um bombeiro, um médico não pode ir lá. Enquanto que vocês lá vestem a camisa e lutam por sua comunidade. Tem que ter o mínimo de respeito por vocês, ajudando naquilo que é possível. Faço parte, sempre participei de clubes de serviço, de associação de moradores, de tudo, a gente participa efetivamente. Então, eu vejo o quanto é válido. Esses valores até são insignificantes diante do que vocês fazem pela comunidade. Eu aprovo com louvor, Adrianinho. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 211, 2014, vereador Adriano Martini, para que o Executivo Municipal, junto ao setor competente, notifique os proprietários de terrenos que estão com calçadas irregulares ao longo da Avenida Brasil. Consta em discussão, vereador Adriano. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, essa indicação tem por objetivo resolver um problema que está acontecendo na Avenida Brasil, especialmente em frente a alguns terrenos em que as árvores vão crescendo e as raízes vão erguendo toda a calçada. E por muitas pessoas acabam passando por aí nos finais de tarde, andando, fazendo suas caminhadas. Algumas pessoas portadoras de deficiência também têm de utilizar esse espaço e, às vezes, passam por ali e acabam tropeçando ou até correndo risco de acontecer algum acidente. Então, que a Prefeitura possa, através do setor responsável, notificar os proprietários que façam adequação junto às calçadas, como que está acontecendo em toda a cidade, onde está saindo a pavimentação asfáltica, que os proprietários que ainda não têm as calçadas estão sendo notificados com um prazo para poder construir sua calçada. Então, também onde já existe, é preciso que se faça esse trabalho para deixar a calçada apta ao pedestre, as pessoas andarem, senão não tem sentido ter calçada. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 212, 2014, do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, efetue convênio no valor de R$20.000 para cada equipe de futebol do município, sendo elas Esporte Clube 7 de Setembro, da linha São Lourenço, Esporte Clube Olímpicos, Agriter, de Xanxerê e Xanxerê Futebol Clube, a fim de auxiliá-los na compra de materiais esportivos e outros equipamentos. Conta-se em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, é que talvez tenha faltado uma informação nessa indicação. Por que só essas equipes e não todas? Essas equipes aqui estão disputando a Copa Mai. Então, a indicação é nesse sentido, essas equipes que estão representando o município de Xanxerê. Essa casa, acho que votou alguns dias atrás R$20.000 para o... Não, Águia Azul? Águia Azul. Que está disputando a Copa Mai, Antônio? O Águia Azul, não, né? Não. Então, são esses 3 clubes, salvo engano, que é o que estão representando o município de Xanxerê nesse campeonato importante do futebol amador. Então, que a Prefeitura, vereador Biasus, na medida do possível, ajude essas 3 equipes, aqui representando o Esporte Clube 7 de Setembro, da linha São Lourenço, Santo Antoninho, Clube Olímpicos Agriter, Rogério Boni, o Xanxerê Futebol Clube, fundado recentemente, que são clubes, vereador Shirley, que passam sempre por dificuldades. São despesas de deslocamento, despesas de alimentação, despesas de materiais esportivos, equipamentos que auxiliam os times nessa competição. Então, a Prefeitura entender que pode ser 20 para cada um, vereador Biasus, melhor. Se for 15, se for 5, então, qualquer ajuda, os clubes estão agradecendo e estão precisando. Então, a indicação, a gente está pedindo 20, que seria o ideal, mas se for um valor menor, compatível com o orçamento da Prefeitura, que não vá ocasionar nenhum prejuízo em algum setor importante, que, se puder encaminhar esses projetos, tenho certeza que vão auxiliar em muitos atletas do município de Xanxerê. Senhor presidente. Discussão, vereador Ivone. Também quero dizer que estou de pleno acordo, porque eu faço parte de uma família de esportistas e nem todos têm condições. E esporte é saúde, é lazer, é cultura. Então, eu acho que 20 mil é razoável e eles poderão continuar com a sua Copa, disputando a sua Copa Mai.
Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero parabenizar pela iniciativa, por essa indicação. Com certeza, o esporte amador do nosso município, como já comentamos em outras sessões aqui, já votamos outros pedidos, né, precisa de estrutura para poder fazer com que os atletas tenham mais condições aí para, especialmente aqui, disputando a Copa Mai, né, essas 3 equipes possam ter mais condições para disputar essa importante Copa que acontece aqui na nossa região. Então, tens o nosso apoio, Calfas, e com certeza o Executivo vai olhar com carinho essa situação, né, para também auxiliar essas equipes que prestam um serviço importante. Além do lazer, também fazem um trabalho importante, que é a juventude, o pessoal envolvido, ter algo diferenciado para poder ocupar também seu tempo, não só nos finais de semana, mas também durante a semana, promovendo o esporte. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 213, 2014, da vereadora Idalina dos Santos, a fim de que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, construa um posto de saúde entre o bairro São Pedro e o bairro Nossa Senhora de Fátima. Meus caros colegas, eu venho pedir essa indicação através da comunidade que fez um baixo-assinado que está atrás ali, porque lá no bairro São Pedro e Nossa Senhora de Fátima são um bairro das pessoas bem humildes. Daí eles vão até o posto de saúde ali e precisa cada 2 meses, uma consulta. Então, é através da comunidade que a gente está pedindo esse apoio, se pudesse fazer esse posto de saúde lá. Porque tanta gente que está precisando e muitas vezes não são atendidos. Então, eu peço para os meus colegas, a todos. E nesse momento, quero agradecer a todos vocês, nesses dias que eu tive com vocês, muito obrigado. Esse foi uma grande vitória para mim, conseguir chegar até vocês. E fica meu abraço a todos vocês e a toda a comunidade que me procuraram e continuam me procurando, porque eu estou me afastando daqui dos vereadores, mas não estou me afastando da comunidade. A comunidade que precisar de mim, venham até mim, que eu levo até meus colegas que estão aqui, a reivindicação que eles estão solicitando. O meu muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Adenilson. Senhor presidente, gostaria de parabenizar a vereadora Idalina por essa iniciativa e dizer a toda a população que o Executivo está envidando todos os esforços no sentido de melhorar a qualidade da saúde aqui de Xanxerê. Alguns postos de saúde estão por ser inaugurados, outros estão sendo construídos. Há poucos dias, o prefeito Emílio me falou que o governo federal acabou liberando a edificação de uma UPA aqui em Xanxerê, que acredito que ainda este ano deverá ser iniciada. Então, a saúde merece um esforço concentrado, uma dedicação muito grande. Estamos aqui na presença da Ana, que trabalhou muito tempo na Secretaria de Saúde e sabe da importância e o trabalho que está sendo feito lá naquele setor. E é um setor que, a cada dia, novos desafios, novas demandas surgem, e é muito difícil do poder público, de um modo geral, atendê-las de forma satisfatória. Então, é óbvio que aqui muitas coisas precisam ser edificadas, muitas coisas já melhoraram, e tenho certeza que a administração municipal, juntamente com os vereadores, o secretário de saúde, vão olhar com bons olhos e vão viabilizar recursos para a edificação desse posto. Muito obrigada. Tá? Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 214, 2014, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize recuperação, patrulhamento e cascalhamento da estrada que dá acesso à linha São Lourenço. Discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, estivemos no final de semana prestigiando a festa na comunidade, a linha São Lourenço, e no acesso à comunidade percebemos que também as estradas estão em péssimas condições. Foram feitos alguns reparos, levado algumas cargas de pedra maroada, mas está até quase que impossível em alguns lugares de andar, porque as pedras não foram compactadas. E em muitos locais há acúmulo de água na estrada, a falta de tubulação. Então, pedimos o empenho do Executivo Municipal para que solucione esse problema,
nas duas estradas que dão acesso à comunidade, tanto pela Araquer quanto a outra por cima. Continuando a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 215, de 2014, a vereadora Cirlei Salete Menegola, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize estudo técnico para que se faça pavimentação asfáltica na rua José de Alencar, no bairro Vista Alegre. Discussão. Vereadora Ivone. Quando a gente está no cemitério, a gente todo dia, nós aqui que somos mais antigos, quase todo dia estamos no cemitério, acompanhando, por enquanto, né? Então a gente vê que vem pessoas de fora, de outras cidades, e ali é um cartão postal, queira ou não. É o nosso fim, é o fim de todo mundo lá, novo ou velho, um dia vai para lá. E o único cemitério que nós temos, aquele pedacinho, aquele trecho ali, é bem ruim. E, como eu disse, é um cartão postal. Queira ou não, vem pessoas de fora, pessoas que vão para fora e voltam para cá visitar os seus entes queridos. Então, é muito importante. Fazia tempo que eu queria até indicar, eu esqueci, Cirlei, mas era uma das minhas ideias, que quando vocês forem me visitar lá, esteja tudo bonitinho. Obrigada. Bem, na discussão, vereador Cirlei. Eu quero dizer, Ivone, se você era uma das suas ideias, quando você for lá, mas que demore, porque eu vou demorar muito tempo a ir lá, e até lá vai ter asfalto, né? Mas eu gostaria, mais uma vez, de pedir o apoio de todos vocês, bem lembrado pela Ivone, é o cartão postal da nossa cidade, onde nós vendemos a imagem daqui do nosso município, porque vem muita gente de fora. Querendo ou não, quando acontece alguma tragédia, alguma coisa, ou as famílias se juntam e nem todos moram na mesma cidade. Então, conto com o apoio de vocês e também do Poder Executivo para que essa obra se realize. Continua a discussão. Vereador Denilson. Senhor presidente, demais colegas, também gostaria de parabenizar a iniciativa da vereadora Cirlei, até porque também já foi instado por alguns cidadãos para que veja com bons olhos a questão do cemitério, não só em relação ao acesso, até porque hoje existem casas mortuárias no local, como também o próprio cemitério, como nós estávamos falando com o vereador Wilson. À medida que Xanxerê crescer e se desenvolver, nós vamos precisar, inexoravelmente, construir um novo cemitério aqui em Xanxerê. O cemitério atual não está comportando mais a necessidade da nossa cidade. E é bom nós tratarmos. Muitos têm medo de falar sobre a morte, até porque é um tabu que existe e é o maior receio que nós temos, mas se nós pararmos para pensar, o que dá sentido à vida é justamente o antagonismo da morte, né? Sempre tem os dois lados da moeda. E nós devemos, então, analisar essa questão de uma forma muito sensível. Muitos não gostam de tocar nesse assunto, como se nós tivéssemos, ou a maioria tem medo, né, no sentido de que estará atraindo alguma coisa negativa. Mas, pelo contrário, eu acho que nós, como homens públicos, devemos analisar essa questão, até porque a cidade está crescendo. Eu tenho certeza que em 5, 10 anos nós teremos 20 ou até mais, 20 mil habitantes a mais em Xanxerê, eu tenho certeza disso. E nós precisamos, então, analisar melhor a questão do nosso cemitério, não só da pavimentação, mas já a administração atual, não só desenvolvendo um estudo como já está, mas executando a edificação de um novo cemitério aqui na nossa cidade. Então, com certeza, a vereadora Cirlei, é um pleito justo, necessário e que a administração pública deve atender. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 216, de 2014, a vereadora Cirlei Salete Menegola, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, faça a substituição do abrigo no ponto de táxi 32, localizado na rua Olavo Bilac, ao lado da farmácia SESI. Discussão. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, essa também foi uma reivindicação dos motoristas que ali fazem o ponto de táxi,
mas também das pessoas que ali têm o seu comércio, aonde muitas vezes pessoas se recolhem da chuva ou do sol dentro dos seus estabelecimentos. Que seja projetado, ali nós estamos na Olavo Bilac, ali na Farmácia SESI, no centro, não somente um toldo para que fique embaixo, mas algo um pouco diferenciado, que seja assim, uma cobertura, mas também que tenha uma atração para que eles possam sentar ali, passar suas horas ali até, né? Eu acho que assim ali merece um projeto diferenciado para esse ponto de táxi, que vai atender não somente os taxistas, mas também a abertura de banco, que nem ali Banco do Brasil, Bradesco, que é ali perto, outros bancos, né? Que o pessoal consiga se abrigar, então, nesse local. Conto com o apoio de todos vocês. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação da tribuna do vereador Wilson. Pode fazê-la. Indicação, senhor presidente, seria no sentido de que a LESC designasse a servidora Sônia Arruda, que acompanhou todo o trabalho aí de acordos e tratados entre Xanxerê e as províncias chinesas, para acompanhar a comitiva, então, que estará em Xanxerê a partir do dia 29 de setembro, segunda-feira, pelo tempo que essa comitiva permanecer aqui em Xanxerê, que deve ser 3 ou 4 dias. Com discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerro a presente sessão e marco próxima sessão ordinária para o dia 8 de outubro de 2014, às 18h30, na Câmara de Vereadores. Boa noite a todos.